Interação genótipo-ambiente. Indica as reações diferentes do indivíduo, principalmente relacionadas ao temperamento em ambientes similares. Correlação genótipo-ambiente. É a tendência a algumas influências genéticas se reforçarem mutuamente. Pode ser passiva, reativa ou ativa. Correlações passivas são quando os pais que predispõem o gene também criam um ambiente incentivando o desenvolvimento de determinado traço. Por exemplo, se a criança herdou a habilidade musical do pai e no ambiente doméstico ela ouve música e é incentivada a ir a concertos musicais. Correlações reativas ou evocativas. Quando a criança não tem pais que gostam de determinada atividade, porém a criança demonstra interesse e habilidade em determinado traço. Com isso, os pais fazem um esforço para ajudá-la a aprimorar a habilidade. Correlações ativas é quando se passa a escolher amigos e atividades semelhantes ao seu interesse. Por exemplo, um adolescente que gosta de música procurará amigos que têm os mesmos gostos, aprenderá música e irá a concertos se essas oportunidades estiverem disponíveis. O que torna uma pessoa única? O ambiente não compartilhado. Apesar das semelhanças físicas entre irmãos, o intelecto e principalmente a personalidade pode ser muito diferente. Isso se dá pois as crianças são influenciadas de maneira diferente à mesma experiência. Por exemplo, um irmão pode ser mais afetado pela discórdia da família do que outro. Isso pode ocorrer pelos efeitos ambientais não compartilhados que dão à criança uma experiência única. Mesmo vivendo em um mesmo ambiente, pode ter experiências diferentes. Por exemplo, pais e irmãos podem tratar cada criança de uma maneira diferente. Por exemplo, se uma pessoa é o filho mais velho, uma das primeiras influências foi a capacidade de conquistar a atenção exclusiva dos pais, enquanto os irmãos mais novos precisam dividir a atenção dos pais. Além disso, as crianças também moldam seu ambiente com as escolhas que fazem. Por exemplo, uma criança que adora ler pode conseguir passar horas sozinha, enquanto uma criança que gosta de esportes pode preferir ficar horas brincando com outras crianças. E isso vai influenciar na sociabilidade da criança de diferentes maneiras. Algumas características influenciadas pela hereditariedade e pelo ambiente. Algumas das características influenciadas pela genética e conjuntamente pelo ambiente são: obesidade. A obesidade é medida pelo IMC, Índice de Massa Corporal, e seria a comparação entre o peso e a altura. O histórico familiar pode influenciar na obesidade, porém está entre 40% e 70% do risco genético. Outros fatores como alimentação e o exercício físico também têm sua influência. Em estudos realizados com gêmeos idênticos criados em ambientes diferentes, foi possível identificar esses padrões. No Ocidente, a obesidade resulta um percentual da genética, juntamente com as porções exageradas de alimento e exercício físico insuficiente. Inteligência. Em estudos com gêmeos criados em ambientes diferentes,
foram medidas a inteligência através de algumas capacidades específicas: memória, habilidade verbal e habilidade espacial. E os resultados ficaram mais próximos de suas mães biológicas do que pais e irmãos adotivos. Por isso, a inteligência tem forte influência hereditária. Porém, a experiência também conta. Um ambiente enriquecido ou empobrecido pode afetar o desenvolvimento de habilidades inatas. Temperamento é a maneira como aborda e reage às situações e tem influências genéticas e ambientais. Esquizofrenia é um transtorno neurológico caracterizado pela perda e contato com a realidade, alucinações e delírios, onde também pode ter influências genéticas e ambientais. Dentre as influências genéticas, tem um amplo conjunto de mutações genéticas raras, algumas envolvendo duplicações ou ausência de segmentos do DNA. E dentro das influências não genéticas, os cientistas estudaram uma série de traumas neurológicos na vida fetal. Por exemplo, exposição à influenza ou rubéola, traumas neurológicos na vida fetal, complicações obstétricas, escassez de alimentos, a idade paterna avançada, e também foi identificado que para os meninos ter pais muito jovens pode elevar o risco para os filhos. Desenvolvimento pré-natal. Para muitas mulheres, o sinal da gravidez é a ausência da menstruação. Porém, existem muitos sinais que podem aparecer antes. Por exemplo, mamas sensíveis ou inchadas, fadiga, necessidade de tirar mais cochilos, por exemplo, sangramento leve ou cólicas, desejo por comidas específicas, náusea com ou sem vômito, vontade frequente de urinar, leves dores de cabeça, variações de humor, fraqueza e tontura e aumento na temperatura basal do corpo. No livro tem uma tabela detalhada das relações desses sintomas com a gravidez. Etapas do desenvolvimento pré-natal. O desenvolvimento pré-natal ocorre em 3 etapas: germinal, embrionária e fetal. O período germinal ocorre da fecundação até as 2 semanas de gravidez. O período embrionário ocorre entre a 2ª e a 8ª semana. Os principais sistemas do corpo, respiratório, digestivo e nervoso, se desenvolvem rapidamente. Período fetal, da 8ª semana até o nascimento. Influências ambientais, fatores maternos. Teratogeno é o agente ambiental que pode interferir no desenvolvimento pré-natal do feto, podendo ser nutrição e peso da mãe. O baixo peso e o excesso de peso podem prejudicar o desenvolvimento do bebê. Desnutrição. Atividade física e trabalho. A atividade física moderada não prejudica o bebê. O que deve ser evitado são esportes de impacto ou com risco de queda. Consumo de drogas, medicamentos, opiáceos, álcool, nicotina, cafeína, maconha, cocaína e metanfetamina. Doenças maternas, AIDS, rubéola e infecção, chamada toxoplasmose. Ansiedade, estresse e depressão materna. A idade materna, ameaças ambientais externas, como por exemplo, poluição do ar, substâncias químicas, radiação, extremos de umidade, calor e outras ameaças ambientais. A exposição a baixos níveis de toxinas ambientais como
Chumbo, mercúrio, nicotina e etanol podem explicar o súbito aumento da ocorrência de asma. Influências ambientais paternas. A exposição ao chumbo, maconha ou fumaça de tabaco, álcool ou radiação em grandes quantidades, pesticidas ou altos níveis de ozônio podem resultar em espermatozoides anormais ou de baixa qualidade. Também, homens que fumam têm maior probabilidade de transmitir anomalias genéticas e defeitos cardíacos. A exposição passiva da mãe ao fumo é associada a asma, problemas de atenção e baixo peso ao nascer. Monitorando e promovendo o desenvolvimento pré-natal. Exames de ultrassom e de sangue usados para detectar anomalias cromossômicas revelam progresso no uso de procedimentos não invasivos. Na 11ª semana da gestação, preveniu a presença de síndrome de Down com 87% de precisão. Disparidades na assistência pré-natal. Nos Estados Unidos, a assistência pré-natal é amplamente disseminada, mas não é universal como em muitos países europeus. Então, esse foi o resumo do capítulo 3. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar um like no vídeo e se inscrever no canal. Até o próximo resumo.